Oi, pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje, indo para a nossa 7ª aula de revisão da disciplina de Biologia Celular, Embriologia e Histologia, tratando hoje do tema citologia sanguínea ou células do sangue. Vou pegar só um apontadorzinho laser e já vamos dar início à nossa revisão, começando introduzindo o tema, dizendo que o volume total de sangue de uma pessoa costuma girar em torno de 7% do peso total do corpo dela. Esse sangue ele vai ser dividido basicamente em dois componentes, que é o plasma e a porção de glóbulos sanguíneos. Os glóbulos sanguíneos, o que são? Aqui são sinônimos, eritrócitos, hemácias ou glóbulos vermelhos. Ele é constituído também pelas plaquetas, que são os derivados dos megacariócitos, e também pelos leucócitos ou glóbulos brancos. Uma definição importante é a definição de hematócrito. Isso é importante para a clínica. E o hematócrito ele vai ser um sedimento depois da centrifugação de uma amostra sanguínea. A gente coleta uma amostra sanguínea, como está representado aqui nessa imagem. A gente centrifuga essa amostra e o que vai precipitar, o que vai sedimentar é essa porção mais avermelhada, que é composta basicamente por hemácias, certo? Essa composição aqui, ela tem uma proporção dentro dessa amostra, correto? De maneira geral, isso aqui gira em torno de 35 a 50% do volume total dessa amostra. A amostra representa o sangue como um todo. Isso aqui vai variar entre mulheres e homens. O valor normal do hematócrito, dessa proporção dentro da amostra, é de 35 a 49% dentro do grupo das mulheres e de 40 a 54% entre os homens. Algumas das funções que o sangue executa é de que ele serve de trajeto para que os leucócitos cheguem até o sítio agredido. Ele também serve de transporte de substâncias como os gases, oxigênio, dióxido de carbono, além de nutrientes, metabólitos, escórias metabólicas e hormônios. O sangue também vai servir para a regulação da temperatura, vai participar, do equilíbrio ácido básico e também do equilíbrio osmótico. Isso é bastante importante. O plasma, pessoal, ele vai ser constituído basicamente de água, 90% dele é água, e 10% dele vai ser composto de outros componentes. Por exemplo, 7% de proteínas plasmáticas, 0,9%, praticamente 1% de sais inorgânicos, e 2% ou 2,1% de outros compostos orgânicos, como, por exemplo, aminoácidos, vitaminas e assim por diante. O plasma ele é rico em água e proteínas, basicamente. E quais são as principais proteínas que a gente vai ter no plasma? As albuminas, como vocês devem saber, as alfa, beta e gama globulinas, aqui uma imagem de uma gama globulina representativa, as lipoproteínas, como a gente viu lá na nossa aula anterior sobre os adipócitos, transporte e metabolização, tudo mais de lipídios, e também as proteínas de coagulação, como a protrombina e o fibrinogênio. Falando um pouco sobre os eritrócitos, as nossas células vermelhas, aqui tem imagens bastante representativas aqui de hemácias, aqui da hemoglobina, as nossas hemácias, então, os nossos eritrócitos vão ser anucleados, vão ser discos bicôncavos, e essa forma bicôncava, ela vai ser mantida através do citoesqueleto. Essas hemácias, elas vão viver cerca de 120 dias, essa é a vida útil dela, em média, delas. Elas vão ser acidófilas ou eosinofílicas, justamente por conta da hemoglobina, que está representada aqui. O tamanho delas, o diâmetro dela vai girar em torno de 7,5 micrômetros em uma solução isotônica. Ali já gosta desse valor aqui, então acho bastante importante saber para a prova, tá? E os valores normais de eritrócitos, eles giram em torno de 4 até 5,4 milhões por microlitro em mulheres e de 4 a 6,6 milhões por microlitro em homens, certo? Os reticulócitos, pessoal, vão ser os eritrócitos imaturos, vão ser as células que vão dar origem aos eritrócitos, tá? Então, eles vão ser os eritrócitos imaturos recém-saídos da medula óssea e eles já são anucleados. Isso aqui é uma informação importante, eles já são anucleados. Em condições normais, esses eritrócitos, eles vão ser encontrados em pequenas quantidades no sangue, tá? E um número elevado pode sugerir uma vida curta dos eritrócitos, como, por exemplo, na hemorragia ou na hemólise. Isso aqui são informações importantes. O número reduzido desses reticulócitos, na verdade, ele pode
pode sugerir uma produção deficitária, então, de hemácias, e a gente tem que se atentar aí, no caso, à forma das hemácias, tem alguma dismorfia ou alguma coisa nesse sentido, que pode ser observada facilmente através de microscópio óptico. Aqui algumas definições importantes para a disciplina, mas principalmente lá na frente para a disciplina de hematologia, quando vocês entrarem na clínica, é a definição de macrócito, que são os eritrócitos com diâmetro maior do que 9 micrômetros, lembrando que o diâmetro normal numa solução isotônica dele é de 7,5 micrômetros, então mais que 9 micrômetros de diâmetro a gente vai ter o que a gente chama de macrócito. Os micrócitos, no entanto, vão ser os eritrócitos com diâmetro menor que 6 micrômetros. A anisocitose, uma definição importante, são eritrócitos em grande número e tamanhos variados. Então, a gente pega um esfregaço de sangue, coloca numa lâmina e observa por microscopia óptica eritrócitos com tamanhos diferentes, né? Isso é a anisocitose. Poiquilocitose são diferentes formas de eritrócitos, a gente vai ter um mais ovoide, um mais redondinho, um mais um polimorfismo, né, com uma forma mais múltipla, digamos assim. A eritrocitose ou policitemia vai ser o aumento da concentração dos eritrócitos, né? Aumenta a concentração eritrocitária. Adentrando então nas nossas células brancas, os nossos leucócitos, eu coloquei aqui uma divisão a partir do texto que a gente tem no Junqueira, que eu acho que fica bastante claro. A gente vai ter os nossos leucócitos divididos em dois grupos, os granulócitos e os agranulócitos. Os granulócitos vão ser basicamente três: os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos, enquanto que os leucócitos agranulócitos vão ser os linfócitos e os monócitos. Algumas informações gerais sobre isso. Os grânulos azurófilos vão ser grânulos que contêm lisossomos. O número normal, de leucócitos, ele vai girar em torno de 4.500 até 11.500 por microlitro de sangue. Esses valores, são decorebas, mas são importantes para depois a interpretação de exame de sangue, tá, pessoal? Até aqui eu coloquei um exemplo, se depois vocês quiserem pausar o vídeo para ver os valores normais. Isso aqui, embora seja decoreba, é importante que se saiba, para caso algum dia vocês vejam, principalmente na disciplina que a gente aprende muito exame e eles não dão os valores normais. Se eu não me engano, no exame de sangue propriamente dito, vem os valores normais ali. Só que quando não tem, é importante que a gente saiba, até para estudar depois, poder resolver caso clínico e tudo mais, né? A leucocitose, então, vai ser o aumento do número de leucócitos no sangue. A leucopenia, por outro lado, é a diminuição do número desses leucócitos no sangue. E a diapedese vai ser a passagem dos leucócitos entre as células endoteliais. Quando eles passam ali entre as células do vaso sanguíneo, a gente vai ter o que a gente chama de leucocitose. Então, entrando agora dentro de cada um desses leucócitos, a gente começa com os neutrófilos, tá? Que são a maioria dos leucócitos no sangue, eles representam aí de 50% até 70% desses leucócitos. Eles vão ser a primeira linha de defesa do nosso corpo, como está representado aqui nesse GIF. Isso aqui é um neutrófilo que está indo atrás de uma bactéria, esse pontinho preto aqui é uma bactéria que ele vai fagocitar, tá? Bem legal esse GIFzinho. Os neutrófilos, pessoal, eles também podem ser chamados de leucócitos polimorfonucleares. Eles vão ter de 2 a 5 lóbulos ligados por cromatina, como a gente está vendo aqui nessa imagem do Junqueira. Cada parte maiorzinha desse núcleo aqui é um lóbulo, e cada lóbulo vai ser ligado, então, por essa cromatina, essa parte mais fininha aqui. E o neutrófilo com mais de 5 lóbulos, ele é chamado de hipersegmentado. E isso geralmente representa células velhas, neutrófilos mais velhos, tá? O neutrófilo com núcleo em bastonete, que também é chamado apenas de bastonete, é um neutrófilo jovem, que ainda não é segmentado, tá? E ele vai ter basicamente os grânulos específicos dele, que vão conter duas substâncias, basicamente, que é a lisozima, que ataca peptidoglicanos de bactérias gram-positivas, e a lactoferrina, que prejudica o metabolismo bacteriano. Então, esses grânulos específicos dos neutrófilos, eles basicamente são bactericidas e bacteriostáticos, tá? O nosso pus, quando a gente vê ali na ferida, ele vai ser composto basicamente de bactérias, neutrófilos mortos, por esse primeiro ataque,
né, contra um agente agressor, os neutrófilos mortos, mais o material semidigerido por esses neutrófilos, mais líquido extracelular. A cromatina sexual, ela geralmente é visível nos neutrófilos femininos, tá? A neutrofilia vai ser o aumento do número desses neutrófilos e a neutropenia vai ser a diminuição deles. Os eosinófilos, como representado aqui nessa imagem e nesse gifzinho. Esse gifzinho aqui tá bem bonito, olha só. Isso aqui é um monte de eosinófilo atacando um verme. E é para ficar bem fixado na mente de vocês a função principal deles, tá? Eles vão ser o segundo, os leucócitos, o segundo leucócito mais prevalente na corrente sanguínea, embora seja disparado no valor bastante inferior ao de neutrófilos, tá? Eles representam de 1 a 3% dos leucócitos presentes no sangue. Eles geralmente são bilobulados, como nessa figura aqui. Também esses dois lóbulos unidos por cromatina. Eles vão possuir granulações ovoides acidófilas, que são róseas aqui no caso, né? Que vão ter basicamente dois componentes, essas granulações dos eosinófilos: o internum e o externum ou matriz. O internum, ele vai ser uma proteína rica no aminoácido arginina, tá? E o externo ou matriz vai ser rico numa proteína catiônica, no caso aqui eosinofílica, que vai ter essa ação, como a gente está vendo aqui pelo GIF, antiparasitária, mas também bactericida e antiviral. O eosinófilo ele tem uma ação citotóxica. A definição de ação citotóxica é bastante importante depois que vocês entrarem na imunologia e mais para frente em hemato, reumato e tudo mais. A ação citotóxica do eosinófilo ela é através da promoção do aparecimento de poros na célula-alvo. A eosinofilia aumenta o número de eosinófilos, tá? É um aumento do número de eosinófilos. E os corticosteroides induzem a queda imediata dos eosinófilos no sangue e no local da inflamação. Os basófilos. Eles compõem menos de 2% dos leucócitos presentes no sangue. Isso a gente vê depois quando vocês voltarem para o laboratório e começarem a ver lâmina no microscópio, vocês vão ver que tipo, o basófilo é bem mais difícil de ver do que o eosinófilo, que é bem mais difícil de ver do que neutrófilo. Essas proporções são visivelmente perceptíveis na prática, tá? Então eles são difíceis de se encontrar no esfregaço sanguíneo e o núcleo deles geralmente tem uma forma de S. A basofilia, então, é o aumento do número de basófilos. Basopenia, diminuição do número de basófilos, mas isso é imperceptível, já que já é difícil encontrar, né? E eles contêm grânulos com histamina e heparina, como em outros tipos celulares, como os mastócitos. Mas essa aqui é a principal informação a se gravar dos basófilos. Eles contêm grânulos de histamina e heparina. Os linfócitos, eu achei esse gifzinho, essa célula menor aqui, que é o linfócito, ela está digerindo e degradando essa célula grande aqui que está deformada, é uma célula provavelmente doente, né? Então, os nossos linfócitos eles vão servir basicamente para defesa moral através da produção de anticorpos e defesa citotóxica, como eu disse anteriormente, por exemplo, acontece pela formação de poros na célula-alvo, deixando essa célula mais suscetível à agressão do nosso sistema imune. Os linfócitos eles podem viver de dias até anos. A gente vai ter basicamente dois tipos de linfócitos, que são os linfócitos tipo B e tipo T. Dentro desses a gente tem subgrupos, mas aqui não é o momento de discutir isso. A linfocitose vai ser o aumento do número dos nossos linfócitos, enquanto que a linfopenia ou linfocitopenia é a diminuição do número desses linfócitos. Aqui um linfócito bem bonito do Juncker representando esse grupo. Os monócitos, pessoal, eles fazem parte do que a gente chama de sistema mononuclear fagocitário ou sistema histiocitário. Eles são os maiores leucócitos circulantes. O núcleo deles vai ser pouco denso, com 2 ou 3 nucleolos, mas é legal que a gente saiba disso, dá para enxergar os nucleolos deles. Porque como o núcleo é pouco denso, isso representa que ele tem uma atividade de produção de proteína, um metabolismo bastante alto. Isso caracteriza esse núcleo pouco denso e torna visível, no caso aqui, os nucleolos, né? A monocitose, então, vai ser o aumento do número de monócitos e a monocitopenia a diminuição do número dessas células. Ao penetrarem nos órgãos, nos tecidos,
esses monócitos vão ser chamados então de macrófagos. Isso aqui é uma informação bastante importante também. Enquanto que as plaquetas, para finalizar aqui a nossa apresentação, foi uma revisão bastante rápida hoje, são corpúsculos anucleados. Isso aqui é o megacariócito, tá, pessoal? Aqui dentro do megacariócito, mais escurinho, é que são as plaquetas. As plaquetas, então, são derivadas dos megacariócitos, como está representado aqui. As plaquetas, elas vão coagular e reparar os vasos. O valor normal também de plaquetas, importante saber, é de 150 a 450 mil por microlitro de sangue. A trombocitose, uma definição importante que não é tão óbvia assim, por conta do nome, né? A trombocitose vai ser, então, vai ser o aumento do número das plaquetas no sangue, enquanto que a trombocitopenia vai ser a diminuição do número das plaquetas. Então, muito obrigado por terem assistido e bons estudos. Até a próxima.